podemos adorar, porque podemos exaltar, porque podemos dar glória ao nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pai, estamos nessa tarde, Senhor, aqui nesse lugar, reunidos como Tua igreja, como Teu povo escolhido, como Teu sacerdócio real, como Tua nação eleita, Pai, para rendermos graças, rendermos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Render, Pai, tudo aquilo que somos, tudo que temos, render os nossos planos, as nossas vontades diante da Tua gloriosa presença, Pai. Nos reunimos nessa tarde, Senhor. E quão privilegiados somos, Senhor, de podermos estar aqui, unidos, Te adorando, Te glorificando, bendizendo o Teu nome, Pai. Por isso, Espírito Santo, vem sobre nós nessa tarde, Pai. Que tudo que seja cantado, louvado, falado, pensado nesse lugar, Pai, seja para dar honra ao Teu nome, Pai. Tu és bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Vem, vem, vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. O que as nossas mãos não podem, o Senhor pode. O que a nossa vida não pode, o Senhor pode. Porque a Tua vida é que nos dá vida. Por isso, vem com a Tua força, vem com o Teu fogo, vem com o Teu poder, Senhor, sobre nós nessa tarde, Pai. Vem derramando a Tua cura, Pai, sobre as nossas vidas nesse lugar. Enquanto entoamos esses louvores, Pai, que a unção de cura seja derramada sobre os Teus filhos aqui reunidos, Senhor. Enquanto ministramos o louvor, Senhor, em nome de Jesus, nós Te clamamos, ó Deus. Te clamamos uma nova unção sobre a Tua igreja, Pai. Te clamamos uma intrepidez do Teu Espírito, Senhor. Te louvamos, Senhor, te pedimos brasas vivas sobre os nossos lábios, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, glorificar e honrar o Teu nome. Que nossas bocas se abram em adoração, em rendição e em gratidão a quem o Senhor é. Ao Deus forte, grande e poderoso, o grande El Shaddai, o Deus Emanuel, que jamais nos abandona, que está conosco em todos os momentos, os bons e os maus. O Senhor que nos carrega no dia do choro e o Senhor que corre ao nosso lado nos dias de alegria. És Tu esse Deus, Pai, um Deus presente, um Deus que não é homem para mentir, mas um Deus que é Deus Todo-Poderoso, mas que não se importou e veio a esse mundo para nos dar vida e nos ensinar a amar uns aos outros, a viver em comunhão, a vivermos de verdade uma vida que vale a pena o Teu sacrifício. És glorificado nesse lugar, nessa tarde, Senhor. Vem e manifesta a Tua glória no nosso meio, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé diante do Senhor. Você pode adorá-lo com as suas vozes. Vocês podem adorá-lo com as suas mãos. Vocês podem adorá-lo com o seu corpo, porque a palavra diz: todo ser que vive, louve ao Senhor. E se nessa tarde você está aqui, foi porque o Senhor aqui te direcionou para que você pudesse adorá-lo, porque Ele tem saudade da sua voz. Então levante a sua voz em adoração nesse lugar. Ele ama te ouvir. Como Pai amoroso, Ele ama nos ouvir.
te adorar, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Queremos provar a tua presença, Deus. Queremos provar quem o Senhor é. Queremos viver, Pai, contigo, experimentando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Faça essa oração ao Senhor nessa tarde. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Ore ao Senhor. Proclame e declare a sua presença no nosso meio. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Deus, Tu és a nossa realidade, Paizinho. Em Ti podemos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Sem máscaras, sem mentiras. Mas os Teus filhos amados. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Pai. Te exaltamos, bendizemos o Seu nome, ó grande Deus, poderoso de Israel que está no nosso meio. Te exaltamos com tudo que temos. Te exaltamos com tudo que somos. Te exaltamos com nossos dons e talentos. Te exaltamos com a nossa vida. Te exaltamos com as nossas vozes, porque Tu és o poderoso, o grande El Shaddai. É o Senhor, o Deus eterno, o Rei de toda majestade és Tu, Pai. Te exaltamos nessa tarde, Pai, o Teu santo nome, Pai. Exaltamos, os Teus filhos te exaltam, ó Deus. Os Teus filhos te adoram, Pai. Tua igreja reunida te adora nessa tarde, Pai. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
Libere canções de adoração ao Senhor nessa tarde. Libere a sua voz para adorar ao Senhor. Erga a sua voz em adoração, porque Ele está nesse lugar. Oh, Senhor. Suba incenso dia e noite, noite, dia. 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 Queridos, se você tem no seu coração, se você sentir no seu coração de caminhar com a gente também, nós estamos de braços abertos. E só chegue para alguém da liderança, né? A gente quer conversar com você, entender, saber de onde você vem, o motivo que você quer caminhar com a gente. E aí você faz parte começa a fazer parte dessa família. Amém? E começa a ser cuidado também, porque a própria Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E aqui a gente costuma cuidar um dos outros. Uma vez Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está registrado lá em 1 Coríntios 11:1. E às vezes a gente se pergunta assim: mas eu não gosto de imitar as pessoas, não. Querido, mas o detalhe aqui não é se você vai imitar as pessoas, não é você querer imitar alguém para ser igual a ela. Mas o detalhe aqui é que você precisa imitar não aquilo que a pessoa é, mas aquilo que a pessoa faz que a torna mais perto de Cristo. Quando eu vejo um irmão mais experiente do que eu, que ele usa algum método, alguma coisa que eu não utilizo, que ele tem alguma coisa na vida que ele faz, algum costume que ele faz que eu não faço, e aquilo o deixa mais perto de Deus, eu disse: opa, eu vou imitar esse irmão. Tem gente que a primeira coisa que faz quando levanta da cama de manhã é já cair de joelho e começar a oração, porque diz: a oração me fortalece. Quando eu ouço isso, eu disse: puxa, eu quero imitar essa pessoa, porque isso vai me deixar mais perto de Deus. Então era isso que Paulo estava dizendo. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo também imitava. E na verdade, se você prestar bastante atenção, desde criança, desde pequenininho, nós somos grandes imitadores. A criança, ela começa a falar depois que ela ouve o pai e a mãe falando. E o pai fala várias vezes papai, e a mãe mamãe. E aí fica aquela guerra para saber se a criança vai falar primeiro papai ou mamãe, né? E aí a criança, quando fala um dos dois, um olha para o outro e diz: falou primeiro papai, falou primeiro mamãe. Por quê? Porque a criança está imitando. E nós somos crianças espirituais, que nós precisamos crescer. Por isso nós precisamos de parâmetros. E é nisso que Paulo está falando em 1 Coríntios 11. E hoje eu quero ver com vocês pelo menos 3 grandes homens de Deus, que nós deveríamos ser inspirados neles para que a gente pudesse imitá-los. Talvez você diga: pastor, eu não gosto de imitar ninguém. Não é você imitar a pessoa, mas imitar o ato que a pessoa faz, que é interessante para você. E nesse raciocínio eu quero analisar 3 grandes homens que nos inspiram, homens que estão lá na Bíblia, e tentar fazer com que a gente tente descobrir algo que esses 3 homens eles tinham em comum. O primeiro deles é Noé, um grande homem de Deus que enfrentou um grande dilúvio, mas foi o único homem poupado diante de toda a civilização. Que grande homem foi esse?
em que Deus se ira com a humanidade e diz: eu vou destruir a humanidade porque a humanidade está muito longe de mim. Mas olha e sonda o coração de um homem chamado Noé e diz: mas ele e a família dele eu vou poupar. Um é Noé, o outro é Moisés, aquele que conduziu o povo durante o deserto. Querido, como é difícil ser pastor. Agora imagine pastorear um povo acostumado a ser escravo durante gerações e gerações. Um povo que nasceu escravo, que tinha cultura de escravo, atravessar um deserto reclamando e ele tentando tirar toda essa cultura desse povo e tentar levar esse povo, conduzir esse povo até uma terra prometida. Mas ele tinha uma coisa também: ele subia ao monte e ficava frente a frente com o Senhor e voltava resplandecido pela glória. Esse é o segundo homem de Deus. O primeiro é Noé, o segundo Moisés e o terceiro Gideão. Esse guerreiro que foi para a batalha, sabia que o inimigo era maior do que ele, sabia que ele tinha poucos soldados. Chega a um determinado ponto que Deus até diz para ele: vai com menos soldados ainda. Porque quanto menos soldados você tem, mais fé é necessária. Nós vimos aqui no domingo passado, quando o povo de Israel conquista a cidade de Jericó, a cidade extremamente fortificada, eles entram em uma soberba. Pelo menos um deles, Acã, esconde um tesouro na sua tenda. E aí depois eles vão enfrentar Ai, uma cidade bem menor, pequenininha. Eles mandam os espias lá. E os espias voltam dizendo: não manda todo o exército não, manda só uns 2.000 ou 3.000 homens, que está de bom tamanho, a gente vai vencer fácil. E aí eles levam uma surra. Com Gideão foi ao contrário. Gideão foi enfrentar um grande exército e Deus diz assim: olha, tem muitos aí, diminui a quantidade. Deus está dizendo para Gideão: diminui a quantidade e aumenta a fé, meu filho, porque sou eu que vou guerrear com vocês. Então são esses três homens. O que esses três homens tinham em comum? Noé, Moisés e Gideão. Abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, tá? Se você não trouxe Bíblia, presta atenção, que nós vamos falar muito da palavra aqui hoje. O que esses homens tinham em comum? Gênesis capítulo 8. O meu desejo é que você saia daqui um imitador de um desses homens, ou de algo que esses homens fizeram, para que você também se aproxime mais de Cristo. Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Aqui nós temos Noé. O segundo homem que eu quero analisar com vocês está um livro à frente, em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, falando agora de Moisés. Diz o seguinte: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Agora a gente dá um pulo lá para Juízes, capítulo 6, versículo 24. Vai falar agora de um outro homem de Deus, Gideão. E diz o seguinte sobre Gideão: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai, essa tarde, noite na tua presença.
já podemos experimentar, Senhor, um lugar de adoração, Pai. Já podemos experimentar, Pai, um lugar de paz em Ti, um lugar em que o Senhor é exaltado, em que o Senhor é adorado, e nós queremos permanecer nesse lugar, Pai. Vem agora, Senhor, com a Tua palavra, para que a gente tenha entendimento da porção que o Senhor quer nesse dia para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração, para que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós nesse dia chamado hoje, Pai, em nome de Jesus. Queridos, 3 homens, grandes homens de Deus: Noé, Moisés e Gideão. Esses homens, eles tinham algo em comum, algo que está explícito na Bíblia. Os 3 levantaram e edificaram um altar para o Senhor, ou seja, eles eram verdadeiros e profundos adoradores de Deus. E aqui eu quero fazer logo de cara, como diz o Robinho, entrando com os 2 pés, uma tchomenon, fazer logo uma pergunta para vocês. Em consideração de que Noé, Moisés e Gideão, nós vimos aqui, cada um deles, a Bíblia diz que cada um edificou um altar para o Senhor. A minha pergunta para você é: você já edificou um altar para o Senhor? E a segunda pergunta é: se sim, como está o altar que você edificou? Porque a questão não é só edificar o altar. Edificar o altar é o primeiro passo em que você olha e você diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha bandeira, a minha paz, como falaram Moisés e Gideão. Mas a segunda coisa é você fazer do altar a sua morada. É fazer do altar o seu lugar de visitação diário. Não adianta vir à igreja todo domingo, se toda segunda você volta para o mundo e lá permanece os outros 6 dias da semana. De que adianta? Nós temos aprendido aqui o que é a adoração, que é um lugar profundo em Deus. E é nesse lugar que Noé dá do altar como um jardim. Por isso que quando Deus cria Adão e Eva, Ele faz tudo perfeito, mas Ele diz: Adão, cuida do jardim, cuida do altar, edifica o altar. E isso é no casamento. Quando o homem casa com uma mulher, o jardim já está preparado por Deus, mas o homem precisa cuidar, a mulher precisa auxiliar o homem no cuidado. E como poucas pessoas sabem disso, acabam fazendo com que o jardim se torne deserto. E deserto é um lugar que ninguém quer ficar. Aliás, não é lugar para se ficar. Deserto é lugar de passagem. Jardim é que é lugar de morada. Se a tua vida está um deserto hoje, querido, passa por ela. Passa por esse deserto. Mas tem muita gente fazendo morada no deserto. Está tão acostumado com o sofrimento. Está tão acostumado com a vida dura, que acha que agora é normal. Quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus não está dizendo assim: olha, eu vim para que você fique, permaneça e more nesse deserto. É certo que na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Qual é o ânimo que tem te tomado conta de você? Nós temos algo que ninguém mais tem, que é a promessa da salvação daquele que tem mão forte. Não abra mão disso. Edifique o seu altar nessa verdade. Por isso que quando Jesus olha e diz: quem eles dizem que eu sou? E as pessoas dizem assim: eles dizem que tu és Elias. Uns estão dizendo que tu és profeta. E Jesus olha e diz: e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que são crentes, vocês que conhecem a palavra, vocês que conhecem a verdade, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, essa é uma verdade tão grande, mas uma revelação tão profunda, porque até então,
O máximo que se podia chegar na patente do homem era filho de Abraão, filho de Davi. Era o máximo que se podia chegar. Era isso que os religiosos reivindicavam. E quando Pedro tem essa revelação, Jesus olha para ele e diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí algumas igrejas acham erroneamente de que a igreja foi edificada por Pedro. Não foi por Pedro, mas foi sobre a verdade e a revelação que Pedro teve de que Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. É nisso que a igreja é edificada, na verdade de que nós temos um Filho do Deus Altíssimo, um Cristo, um Salvador, que deu o seu sangue na cruz por nós, derramou o seu sangue na cruz para que a porta da salvação fosse aberta, para que o véu que separava o homem de Deus devido ao pecado que nós temos, e nunca conseguiremos nos livrar dele por nós mesmos, que esse véu fosse rasgado e agora a gente tivesse acesso direto ao Pai. Porque até então o acesso era somente pelo sacerdote. Somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e ali edificar o sacrifício. Mas agora você pode, querido. Somente o sacerdote podia edificar um altar e ali colocar o sacrifício para o Senhor. Mas agora você pode, querido. Agora você pode. Como está o teu altar? Como está o teu altar? A primeira coisa que eu percebo nessas passagens que nós lemos é que essa adoração desses três homens, elas surgem de uma forma voluntária. Em nenhuma dessas três que nós lemos, Deus pede um altar. Sabe por quê? Porque precisa surgir de você. Sabe, eu às vezes choro em casa quando eu percebo que as igrejas, elas quase que imploram para que as pessoas entendam e aceitem a Jesus para vir aqui na frente, para serem salvas. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm noção do que é isso. Porque se as pessoas tivessem noção do que é ser salvo para a vida eterna, as pessoas vinham correndo, não precisava nem chamar, querido. Não precisava nem chamar. Mas eu choro porque as pessoas não sabem o que é isso. As pessoas não dão a devida atenção do que fala a palavra de Deus. As pessoas brincam com a palavra de Deus. E aí ficam as igrejas dizendo: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quem quer aceitar Jesus, levante sua mão. E aí as pessoas não levantam a mão, sabe por quê? Porque não entendem. Nós somos os necessitados espirituais que a Bíblia fala. Agora chegue num local simples desse, nessas favelas que nós temos tantas em Fortaleza e milhares no Brasil, com um caminhão cheio de cesta básica e diga assim: ei, cesta básica gratuito, quem quer? Você vai ver a fila, as pessoas fazendo fila, brigando por uma cesta básica. Sabe por quê? Porque elas sabem que aquela cesta vai sustentar elas por um mês. Mas quando você chega no mesmo local e diz assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aquele que vai te sustentar durante toda a eternidade. Em que você não terá mais sede, você não terá mais fome, mas você terá a presença de Deus Pai durante toda a eternidade. Sabe o que as pessoas fazem? Viram as costas. Viram as costas. Mas esses três homens, eles edificaram um altar voluntariamente, totalmente voluntário. Eles tinham a necessidade de registrar em seus corações a presença de Deus dentro deles. Para muitos hoje o mais importante são as bênçãos de Deus. Muitos hoje oram pedindo prosperidade para um Deus que é o Deus da prosperidade, quando eles querem a prosperidade de um Deus, quando na verdade deveriam querer o Deus da prosperidade. Como nós queremos manipular. Moisés disse algo fantástico lá em Êxodo 33:15, ele diz: se a tua presença não for conosco, Senhor, não nos faça sair daqui.
Você sabe o que é isso, querido? Moisés estava no meio do deserto, e no meio do deserto, num lugar quente, terrível, ele fala: Senhor, mas aqui eu te conheço. Eu prefiro ficar aqui na tua presença do que ir para a terra prometida sem ti, Pai. Se a tua presença não for, Senhor, não nos deixe sair daqui. E nós, a gente parece que vai na frente dizendo: Deus, se quiser, venha comigo. Se quiser, venha comigo. Querido, outra coisa, presta atenção nisso, outra coisa que é extremamente importante a gente entender. Presta atenção nisso. A adoração, ela gera consequências. Toda adoração, ela gera consequências. A gente leu Gênesis 8:20, presta atenção na consequência dessa adoração. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave, aroma agradável, e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você ainda não foi fulminado? Sabe por que eu ainda não fui fulminado? Porque Noé adorou a Deus. Presta atenção que está escrito lá em Gênesis 8. Sabe por que o mundo ainda não acabou? Porque um homem chamado Noé levantou um altar de adoração ao Senhor. E esse altar foi tanta adoração, ele colocou tanta adoração no coração, que a adoração subiu, chegou até os céus, e Deus sentiu o aroma agradável da adoração de Noé. E sabe qual é a atitude que Deus toma? Eu não vou mais destruir o homem, toda a humanidade, porque a humanidade ela tem inclinação para o mal. Mas um homem chamado Noé levantou um altar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo que o mundo hoje está firmado no altar da adoração de um homem? Vocês estão entendendo agora o poder da sua oração para um filho seu? Vocês estão entendendo que se um filho seu está dando problema, vocês estão entendendo que se um filho seu ou alguém da sua família não está bem, edifique um altar. Edifique um altar. E queime incenso até subir o aroma suave. Eu preciso falar daquele filme de novo. Fernandinho, me ajuda aí o nome daquele filme. Só para lembrar. Existe um filme muito bom, um filme em que na beira de uma estrada, a estrada não tinha nada, um ermo total, tem uma lanchonete, e nessa lanchonete é Jesus quem é o garçom dessa lanchonete. E as pessoas vão passando, e cada pessoa que passa, que para lá, que pede um lanche, Jesus é que serve. E Jesus fala coisas tremendas para cada um, e as pessoas olham: quem é você? Ele diz: eu sou Jesus. E as pessoas não acreditam. Aí vem um advogado, e lá na frente da estrada quebra-se uma barreira e não pode passar, e todo mundo tem que parar lá, exatamente nessa lanchonete. E as pessoas começam a ficar impactadas com o que Jesus, servindo eles, fala. Lembrou do nome? A Caminho da Eternidade. Aqui ali é o meu assessor, um caminho para a eternidade. Ali é o meu assessor para assuntos de cinema. E aí entra um advogado, e Jesus começa a pregar para esse advogado, e servindo a ele, pregando, ele diz: mas eu não queria estar aqui. Por que eu estou aqui? O advogado fala uma coisa tremenda que eu guardei no meu coração. O advogado, Jesus olha para ele e diz para ele assim: você está aqui porque a sua avó orou por você um dia. Eu disse: Senhor,
Obrigado, Senhor. Alguém deve ter orado por mim, para hoje eu estar aqui na tua casa, na tua presença. Alguém deve ter orado por mim. Mas obrigado pela tua fidelidade, Pai, de ouvir as orações das pessoas. Então Noé passou por tudo que passou, viu o mundo ser acabado, dizimado, 40 dias e 40 noites de uma tempestade terrível, o barco balançando, quase afundando, se não fosse a mão do Senhor segurando aquele barco, o barco balançando, os animais ali, um cheiro terrível, e Noé edifica um altar, e Noé deve ter dito: Senhor, não destrói mais o povo assim. Eu não sei como ele deve ter dito, mas ele deve ter dito algo que tocou o coração de Deus, e até hoje Deus olha para Noé e diz assim: eu não vou fazer mais isso, Noé, por amor a ti. Quem aqui me conhece sabe que todo dia, toda noite, meu filho chega: tchau, pai, vou dormir. Eu venho cá receber sua bênção. Venha receber sua bênção. Edificando um altar na vida dele. E uma vez eu disse para ele: filho, preciso te falar uma coisa. Qual é? Quando eu morrer, filho. Não, pai, não fala não preciso te falar, filho. Ouça, por favor. Quando eu morrer, nunca diga: e agora quem vai me abençoar? Diga sim, filho, eu já fui abençoado o suficiente para agora eu ser uma bênção. Eu disse isso a ele. Portanto, abençoe, abençoe, abençoe. Sabe por quê? Porque a adoração, ela gera consequências. Outra coisa, nós somos criados para adorar. Todos nós levantamos altares, queridos. Por isso que existem consequências e consequências. A Bíblia nos fala sobre Caim e Abel. Os dois levantaram o seu altar, fizeram a sua oferta. Mas Deus, que sonda o coração, se agradou com a oferta de Abel e não se agradou com a oferta de Caim. Agora é tão interessante porque a Bíblia diz que Caim preparou uma cesta de frutas. E a Bíblia diz que Abel preparou das gorduras dos animais. Agora me diga uma coisa. Pelos olhos do homem, qual era a cesta mais bonita? Imagine uma cesta cheia de frutas. Imagine uma cesta cheia de gordura de animal. Pelos olhos do homem você ia dizer assim: puxa vida, que cesta linda, né? Coisa meio havaiana. Mas Deus sonda o coração. E Deus não se agradou. Sabe por quê? Não adianta você se fazer de bonitinho. Deus vai lá nas entranhas. E é nas entranhas que Ele vai perceber que tipo de oferta você tem dado a Ele. É assim que Deus age. Todos nós fomos feitos para adorar. Saiba de uma coisa: você está adorando alguém, querido. Você está adorando alguma coisa. A partir do momento que você se levanta, você dedica o seu ser a alguma coisa. Se você se levanta, toma um banho, toma um café rápido e vai trabalhar, você está dedicando a sua vida ao trabalho. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que você toma cuidado onde está indo o seu coração. E aí você chega do trabalho cansado, liga a televisão e está lá passando nada. Como nós somos especialistas em assistir nada na televisão. Já notou? O que você está assistindo? Nada. Passando canal. E aí, sabe o que o diabo faz? Ele cria a televisão por assinatura. 280 canais. 3 horas só para você passar a primeira vez. Aí depois você vem voltando. É ou não é assim? Eu sei, eu tenho também em casa. Acaba no canal dos leões, ensinando os leões a caçar em matilha. Para quê? Você é leão? Eu sou leão da tribo de Judá. Sou um leãozinho, né? Mas, ou então, a reforma da casa dos outros. Sabe por quê? Porque o diabo quer roubar o teu tempo.
Aí passa o dia, passa a semana, passa o mês. Sabe quanto você leu da Bíblia? 0. Sabe quanto você orou? 0. Sabe quanto você se prostrou na presença do Pai simplesmente para adorar? 0. E aí você vai colocar a culpa, sabe em quê? Na falta de tempo. Como se adorar a Deus cansasse. Querido, deixa eu te dizer uma verdade. Não, pastor, eu não fui para a oração aqui não, essa quinta-feira, porque eu estava tão cansado. Querido, você perdeu a grande oportunidade de ir para um lugar de descanso. Ah, não, hoje eu não quero ler minha Bíblia não, porque eu estou muito cansado. Grande oportunidade você perdeu de entrar no lugar de relento, de paz, de tranquilidade, para acalmar o teu coração. Então todos nós somos feitos, olha que a coisa está se ligando, todos nós somos feitos adoradores, tá? Caim e Abel, os únicos que tinham eram adoradores, adoravam de cada um do seu jeito, e cada adoração tem a sua consequência. Veja a adoração de Caim, veja a adoração de Abel, que cada um, pastor, mas Abel acabou fazendo uma adoração tão boa e acabou morto. Querido, mas ele não foi o assassino. A morte, ela só é o fim para quem não tem Jesus no coração. Porque para quem tem Jesus no coração, é a volta para casa. Aliás, nós precisamos entender que nós não somos uma criatura terrena vivendo uma experiência espiritual, não. Um ser terreno vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Isso é totalmente diferente e muda totalmente a sua visão. Porque quando você pensa que você é um ser terreno, que você está vivendo uma experiência espiritual, você diz: eu nasci tal dia, vou morrer tal dia, então eu vou aproveitar esse tempo aqui. Mas quando você percebe que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena, você percebe a eternidade que há dentro de você. Em que quando acabar a experiência terrena, continua a sua experiência como ser espiritual. Isso muda completamente a perspectiva. Completamente. Gênesis 4, 3-7 diz: passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Eu entendo que não é levar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer forma. O Deus que você serve, o Deus vivo, o Deus poderoso, Ele não aceita de qualquer forma. E Ele sonda o coração, sabe como você está entregando isso aí. Outra coisa que eu aprendo é: busque a verdadeira adoração, queridos. Jesus disse algo muito interessante lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Ele diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, tem dois tipos de adoração: a adoração verdadeira e a adoração falsa. A adoração verdadeira te transforma num verdadeiro adorador, mas a adoração falsa te transforma num falsificador de adoração. E isso é grave. Um adúltero de adoração. Já pensou o que é isso? Pessoas que pegam a adoração e adulteram a verdadeira adoração e querem entregar a Deus. Se você for num terreiro de macumba, eles estão lá adorando, mas é uma adoração adúltera, adulterada da adoração verdadeira.
Em que quando um desavisado chega, ele vai dizer: ah, mas eu não sinto a diferença. Você não vê a diferença, mas a diferença existe. É como um cigarro adulterado, é como uma gasolina adulterada. Com o tempo o carro vai sentir. Vai sentir. E a Bíblia fala algo muito interessante. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você acha que a Bíblia é um livro atual, se você acha que a Bíblia é um livro moderno, como eu tenho certeza que é, a Bíblia é tão moderna, é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã, né? Se você acha isso, deixa eu te dizer uma coisa: 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, e Deus continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E sabe o que eu quero? A minha oração é que Ele encontre em você isso. Agora imagina comigo, querido, é esse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero falar para você. Imagine um Deus todo-poderoso, grande, 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 procurando verdadeiros adoradores. E imagine Ele chegar na sua casa e Ele falar: achei, tá aqui. Imagine o que um Deus desse é capaz de fazer. Imagine um milagre que um Deus desse é capaz de operar. Aquele que fez a sombra do sol retroceder. Aquele que fez milagres tremendos. E é possível? É possível. Porque se fosse impossível, não estava aqui. É possível. E é esse o ponto que eu quero chegar com você. Prepare a tua casa, prepara o teu altar, edifica o teu altar, porque Deus está procurando, Ele continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aleluia, querido. Ah, Deus. Pastor, como é que eu sei se a minha adoração é verdadeira ou falsa? Querido, a verdadeira adoração, ela vem do Espírito. Você é tomado. É uma paz que excede todo o entendimento. Você vai saber discernir. Você vai saber a diferença. Porque é impossível entrar na presença do Rei e não sair edificado. Moisés subiu o monte e passou 40 dias na presença do Pai. Quando ele voltou, o rosto dele resplandecia uma glória tremenda, que as pessoas sequer podiam olhar. E sabe o que as pessoas fizeram? Querido, meu sonho é que as pessoas tivessem dito: Moisés, deixa a gente ir também, Moisés. Deixa a gente subir também, a gente quer resplandecer desse jeito, Moisés. Moisés, a gente quer parecer desse jeito também. A gente quer te imitar, Moisés. Deixa eu ir, Moisés. Deixa eu ir contigo, Moisés. Como tu tá lindo, Moisés. Sabe o que as pessoas disseram para ele? Moisés, cobre o rosto, porque a gente não está aguentando ver esse resplandecer aí, Moisés. Cobre o rosto. Querido, muitas vezes eu me vejo nessa pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa olha para você e você diz: cara, tá tão bom, a nossa igreja tá tão boa, a nossa igreja tá adorando, a nossa igreja tá pregando. A pessoa: ih, cara, que é isso? Cobre o teu rosto aí, teu rosto está resplandecendo muita alegria de Deus aí para mim. E prefere permanecer no seu lugarzinho de lamúria. Ah, querido. Por isso tem aquela música, eu amo aquela música do Bruno Morada, que ele diz: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Ah, querido,
você mandar Moisés subir no seu lugar, como nós estamos hoje, mandando Moisés subir no nosso lugar. Como nós estamos dizendo: ei, pastor, ora aí por mim, viu? A pergunta que dá vontade de fazer é: você já orou? Você tem orado? O quanto você tem clamado diante dos pés do Senhor? Mas é tão simples. Ora aí por mim, viu? Mal entendem as pessoas que a oração delas às vezes tem mais poder do que a nossa, porque ela está verdadeiramente envolvida no fato. Existe a verdadeira e a falsa adoração. Jesus denuncia isso lá em Mateus 15, versículo 8. Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Se você for lá em Isaías 29, 13, está escrito a mesma coisa. Ou seja, desde Isaías até Jesus havia essa adoração falsa. Uma adoração que sai dos lábios, mas que não sai do coração. E a gente consegue perceber. A gente consegue perceber, quando a gente fala de adoração, aqueles que conseguem entrar num local de adoração e aqueles que não conseguem. E aqueles que ficam do lado de fora, louco para que acabe, para que dê a hora para poder ir para casa. Sabe por quê? Porque estão à porta do lado de fora, esperando que a festa acabe, porque quem está na festa está dizendo: fica mais um pouquinho. Você quer ver uma coisa que diferencia logo quem está adorando e quem não está adorando? É o pastor chegar e falar: gente, hoje nós vamos ficar meia hora a mais. Tem gente que diz aleluia, glória a Deus. Tem gente que olha para o relógio e diz assim: eita, mais meia hora, a cadeira é desconfortável, eu já estou aqui com dor nas costas, mas meia hora. É nítido como separa o joio e o trigo uma frase dessa. Quando o pastor sobe aqui e diz assim: ei, hoje o culto vai ser longo, ô glória, e os outros dizem: misericórdia. Não é assim? Sabe por quê? Porque nem todos têm adoração verdadeira dentro de si. Nem todos adoram em espírito e em verdade. E aqui nós estamos falando de crentes. Pastor, e na prática? Agora vamos para a prática, querido. O evangelho é um evangelho prático. É um evangelho que muda vidas. Não é aquele que você aprende, mas sai da mesma forma que entrou, não. E na prática, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para construir ou restaurar o seu altar de adoração é você fazer uma autoanálise. Mas uma análise bem verdadeira. Uma análise bem sincera. 1 Coríntios 11 diz: examine-se cada um a si mesmo. Como a gente é craque em examinar o outro. O outro nem terminou de falar, você já tem todo o diagnóstico. Mas examinar a si mesmo é o primeiro passo para a reedificação de um altar saudável. O tempo todo se autoexaminando, e com sinceridade no coração. Porque como nós somos mestres em colocar desculpas para nós mesmos. Então o primeiro passo é esse. Uma autoanálise. O segundo passo, reconhecer as nossas faltas, reconhecer a nossa negligência diante de Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu te dizer uma verdade, querido. Deus não vai tirar você de um lugar que você não queira sair. Pega isso na tua mente. Deus não vai tirar você de um lugar que você não queira sair. Eu li uma vez sobre um pastor, ele era especialista em tirar demônios das pessoas. E era impressionante que quando ele subia no púlpito, os demônios já se manifestavam. E no final do culto, ele ia para baixo e fazia uma fila de pessoas para ele expulsar o demônio. E uma vez ele foi para baixo e uma fila enorme, e uma pessoa começou a rir da cara dele. E rindo, dizendo:
Você não me tira, você não me tira. E ele olhou e disse assim: eu tiro. Você não me tira, você não me tira. Você não tem poder para me tirar. Ele disse: tenho, porque o poder não é meu, o poder é de Jesus. Aí o cara deu uma risada na cara dele e disse: você não me tira, sabe por quê? Porque ele não quer que eu saia. Ele está satisfeito comigo aqui dentro. E o pastor contou que não conseguiu tirar. Não conseguiu. Tem muita gente satisfeita com os demônios que vivem dentro de si. Satisfeitas. Vocês lembram? Quando Jesus chega na região da Gadareia, que tem aquele demônio lá, Jesus expulsa os demônios vão para os porcos caem na colina. E sabe o que o pessoal diz? Jesus, vai embora, Jesus. Vai embora daqui. Sabe o que Jesus faz? Pega o barco e vai embora. E aí sabe o que acontece? O ex-endemoniado chega para Jesus e diz: deixa eu ir contigo, Jesus. Deixa eu ir contigo, Jesus. Esse povo pode não ter entendido, Jesus, mas eu senti na pele. Esse povo pode não ter compreendido, Senhor, mas só eu sei como eu estava amarrado. Só eu sei como eu estava me sentindo e como eu me sinto feliz agora ao teu lado, Jesus. Sabe o que Jesus faz? Vai para casa, meu filho. Vai para casa. E o endemoniado vai para casa. E eu não entendi aquilo. Eu disse: Jesus, como é que o Senhor não deixa ele te seguir? Ele querendo te seguir. E uma vez Deus falou comigo e eu achei lindo. Eu disse: sabe por quê, filho? Porque Jesus amava aquele povo. E agora a única luz que aquele povo ia ter era aquele homem. E aquele homem não era mais escravidão nem escuridão. Aquele homem agora era luz. E Jesus, por amor àquele povo, deixa aquele homem para que aquele homem pudesse testificar do amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você mande Jesus embora, Jesus vai deixar alguém, uma pessoa, que vai testemunhar do amor transformador que transformou a vida dela para você. Sabe para quê? Por amor a ti. Por amor a ti. E aí sabe o que a gente faz? Eu fico imaginando aquele ex-endemoniado voltando para casa, gritando de alegria na sua casa, sendo recebido. Depois ele sai e ele testemunhando para as pessoas: de novo, cara, de novo com essa história. Chega, tá bom. Sabe quem é essa pessoa na história? Eu e você. Quando alguém chega da alegria de ter convivido com Jesus, da alegria de ter experimentado Jesus, e a gente diz assim: de novo, mais uma vez, a gente não percebe que é Deus dizendo para nós: eu te amo tanto, que eu queria que você também experimentasse isso. Sabe por quê? Porque a alegria incomoda os infelizes. A alegria dos outros incomoda os infelizes. E a palavra de Deus é alegria, é paz, é prosperidade, é benignidade, é vida eterna. Claro que vai incomodar, claro. Chegue na sua casa e coloque um forró bem alto. Agora chegue na sua casa e coloque um louvor bem alto. Rapidamente alguém vai dizer: ei, está incomodando aí esse louvor. Estou falando para você fazer isso não. O louvor deve ser alto o suficiente para te edificar, e não tão alto o suficiente para incomodar os infelizes. Que nós não viemos repartir nem trazer contenda com nada. Mas sabe o que acontece? Nós calamos os louvores que Deus quer colocar na nossa vida. O terceiro passo é o passo da preparação. Você precisa estar preparado para a adoração. Querido, o maior exemplo que eu vejo do passo da preparação para a adoração está lá nos Reis Magos. Os Reis Magos se prepararam, eles estudaram as estrelas, eles estudaram os mapas, eles se formaram, eles se tornaram homens especialistas nos céus. Deixa eu repetir, só para você entender o que eu estou dizendo.
homens especialistas nos céus. Eles viam as estrelas, eles sabiam o que aquilo significava. Aí o que acontece? Quando Jesus chega, eles estão preparados para adorá-los. Adorá-lo. Prepare-se. Ou você acha que para ser um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade não precisa de preparação? Claro que precisa. Você precisa se preparar. Você precisa estar preparado. Hoje nós podemos nos preparar para a adoração. Sabe como? Pastor, como é que eu me preparo? Querido, tendo um tempo de adoração na presença dEle. Vai para o teu quarto, escolhe um local e diz: aqui vai ser o meu altar. Aqui vai ser o meu lugar secreto. Chega naquele local, coloca um louvorzinho e fica adorando. Senhor, eu quero entrar nesse local. Eu quero entrar nesse local. Eu quero entrar, Senhor. Faz isso até que o aroma chegue nas narinas do Pai. Você vai ver o que vai acontecer. Eu espero um dia abrir aqui para testemunhos sobre essa pregação de hoje. Pessoas dizendo: pastor, depois daquela pregação que o Senhor nos deu, pastor, foi tremendo, pastor, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui entrar na intimidade que eu jamais tinha conseguido. Tenha um tempo de qualidade, de oração. Querido, oração é pilar. Mas existem níveis de oração. O primeiro nível de oração é aquele nível que você fala. Mas o segundo nível é o nível que você ouve. Muita gente vai morrer no primeiro nível, só falando. Vamos orar? Vamos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Ô Senhor, Senhor, faz assim, faz desse jeito. Senhor, faz assim, faz assim. Ótimo, querido. Parabéns, você está no primeiro nível. É ruim isso? Não, não é ruim não, querido. Estou dizendo que é ruim não, entenda. Você está orando, que bom. Mas agora comece a aprender a entrar no segundo nível, que é o mais profundo. Cala-te e agora deixa o Pai falar. Cala-te e deixa o Pai falar. Tempo de intimidade e de oração é uma das preparações para ser um verdadeiro adorador. Segundo, leões andam com leões. Ande com adoradores. Ande com pessoas que têm a mesma fé que você, que acreditam na mesma coisa que você. Seleciona as tuas amizades. Não que você vá deixar de ser amigo dos outros, mas, querido, chega uma hora que não faz mais sentido. Não faz sentido andar e caminhar com quem não tem essa visão. Por isso que as pessoas não entendem. Ah, fulano, eu tinha um amigo que eu andava com ele, aí quando eu me converti, foi parando, aí deixei de andar com ele. Ele disse assim: tu é um traidor, Zé. Ele me chama de Zé. Tu é um traidor, Zé. Tu abandonou a cachaça, Zé. Aí eu digo para ele: cara, eu encontrei algo melhor. Hoje eu não preciso mais de bebida para me embriagar. Eu vivo embriagado. É mesmo, Zé? O que é isso? Eu disse: Jesus no meu coração. Parece que dá um... Experimenta, cara. Experimenta. Agora é um detalhe. Assim como você busca doses cada vez mais fortes na bebida ou na droga, as doses que eu tenho experimentado são tremendas. Aleluia, querido. Comece a andar com quem crê, com quem anda com você. Se você é leão, ande com leão. Se você é crente, ande com crente. E quando andar com um descrente, seja sal e luz. As pessoas costumam querer achar na Bíblia, ficam procurando cabelo em ovo, né? Tem esse ditado, ficam procurando cabelo em ovo. Aí uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim: pastor, eu acho que a Bíblia ela se contradiz. Isso é mesmo, cara? Aonde? Não, porque ela diz assim que
que a gente não deve andar com os ímpios, lá no Salmo 1, né? O Salmo 1 diz, não andar com os ímpios e tudo. E Jesus sentou na mesa com os fariseus, sentou na mesa e disse, realmente, o Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dará o seu fruto em tempo apropriado. Esse é o Salmo 1. E a Bíblia diz também que Jesus andou com os escarnecedores, com os pecadores, sentou à mesa. Mas sabe por quê? Porque ele era um influenciador. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, para que ele não se torne um ímpio e ele não seja influenciado pelos ímpios. Mas a partir do momento que você é influenciador, Deus está dizendo, meu filho, você é um influenciador? Pois vá. Ide, fazei discípulos por toda a terra. Fazer discípulos por toda a terra é andar com quem? Andar com pecadores e escarnecedores. Quando eu disse isso para ela, ela disse, por esse ponto. Eu disse, não é por esse ponto não, é pela verdade. Torne-se um influenciador e depois passe a andar com os escarnecedores. Mas tem um detalhe. Volte para se fortalecer. Por isso que a igreja é lugar de fogo. Você vai ver fogo na Bíblia, falando o tempo todo, a Bíblia fala de fogo. O fogo do Espírito que desceu, o avivamento pelo fogo do Espírito. Mas também a Bíblia fala do fogo da escuridão, fogo do inferno. E o fogo é muito parecido, os dois fogos. Assim como o joio e o trigo são muito parecidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No fogo do Espírito eu quero me queimar, querido. Quero me queimar. Como é que você se prepara? Ajudando na obra com alegria e adoração. A obra está acontecendo. Vai ser com você ou sem você. Deus quer usar você para levar pessoas a Cristo. Mas se Ele notar que você não quer ir, Ele vai usar outro. E o privilégio será do outro. E o último passo para a adoração é responder ao chamado de Deus. Gênesis 35, de 1 a 3, Jacó fala algo muito interessante. Olha o que Jacó diz. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele. Presta atenção. Deus, aqui, só para a gente sintonizar. Deus olha para Jacó e diz assim, Jacó, suba até Betel, vá para Betel, estabeleça-se lá e construa um altar. Faça um altar para você lembrar do tempo que você fugia do teu irmão Esaú. Aí olha a resposta de Jacó. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Deus espera uma atitude imediata de você, querido. Quantos deuses Jacó tinha até encontrar o Deus verdadeiro e o Deus verdadeiro dizer para ele, Jacó, suba a Betel, constrói lá um altar para mim. Sabe o que Jacó fez? Destruiu todos os deuses que impediam a comunhão dele com o Deus verdadeiro. E sabe o que ele fez? Levantou acampamento e foi para Betel. Deus está dizendo para mim e para você hoje, querido, levanta teu acampamento. Você está no deserto, querido. Eu quero que você marche rumo à terra prometida, mas você fincou a tua tenda aí no deserto.
Você acha que você vai ser feliz no deserto? No deserto não brota nada. Levanta a tua tenda. Edifica um altar para mim. Será que a tua resposta seria como de Jacó? Imediatamente Jacó, ei, destrói todos os deuses aí, destrói tudo aquilo que a gente adora. Que a gente adora tanta coisa, que quando a gente diz, quem quer aceitar Jesus? Vem logo um monte de adoração. Coisas que você precisa se desfazer. Jacó mandou se livrar de todos eles, mandou trocar de roupa. Roupa. A roupa na Bíblia tem um significado muito forte. Por isso que quando os homens entravam em desespero ou em luto, eles trocavam de roupa e vestiam roupa de saco. Porque a roupa fala sobre aquilo que a pessoa está sentindo. Por isso que quando José diz assim, eu ganhei uma túnica nova, colorida, gerou uma raiva enorme dos irmãos. Porque a roupa é aquilo que você se transforma, é aquilo que você veste. Por isso que o filho pródigo, quando vem da rua, o pai oferece para ele também novas vestes. Deus quer te oferecer novas vestes, querido. Vestes brancas, vestes sem pecado. Deus espera de você uma atitude imediata. E agora eu vou finalizar. É chegada a hora. A hora em que o Pai virá buscar os verdadeiros adoradores. É importante dizer a verdade para você. Você não irá se não estiver na lista dos verdadeiros adoradores. Você não vai se não estiver na lista dos verdadeiros adoradores. Ele não procura outra coisa senão verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas deixa eu dizer uma outra verdade para você. Ainda dá tempo em se transformar em verdadeiros adoradores. Ainda dá tempo. Se a tua vida tem sido uma vida de sofrimento, uma vida de lamúria, é hora de edificar o altar. E ele vai fazer como fez com Noé. As consequências da tua adoração serão tão tremendas, que vai impactar gerações e gerações. Vamos orar? Pede para o Luquinha vir aqui. Senhor, nós queremos aprender, Pai, a entrar em adoração contigo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, entender, Pai, que precisamos construir um altar, Pai. O altar significa aquele lugar de intimidade que nós edificamos comigo e contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Que cada um aqui entenda, Pai, que saindo daqui, Pai, é hora de edificar esse altar para que a gente se transforme em verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito, que o adorem em verdade, Pai. Entendendo, Senhor, Pai, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é bom, que o Senhor busca esses verdadeiros adoradores para terem comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas, Deus. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa nessa noite. Querido, tem alguém aqui que quer edificar um altar para o Senhor, quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que quer hoje, a partir de hoje, buscar ser um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, sabendo que isso tem consequências tremendas. Veja o que Noé fez. Tem alguém aqui? Levante a sua mão, se tiver alguém. Nós queremos orar por você. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a gente vá nos transformando em verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Yeshua.
montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Quando ele chegar, ele encontra o verdadeiro adorador no teu coração. E quando você edificar o teu altar, que o teu incenso suba de forma que chegue até as narinas dele, ele sinta aroma suave. Em nome de Jesus, receba uma bênção. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando